Tem outras transformações, né, que têm acontecido seculares aqui no Brasil que acabam aumentando, né, esse nível de vantagem competitiva do Brasil, né? Então, algumas coisas que têm acontecido de forma inédita aqui, né, o aprofundamento financeiro, né, do Brasil. O Brasil, por muito tempo, ele foi um país, em termos de desenvolvimento de mercado, muito muito rústico, né? Muito assim, Mais rudimentar, né? rudimentar, Mais, sim, mais muito rudimentar, básico, né? né? E a gente começou a ter, né, principalmente a partir dos anos 2000 ali, uma evolução desse desenvolvimento que isso basicamente é uma das grandes razões pelo qual os Estados Unidos virou a maior potência mundial no século XX, né? Foi o desenvolvimento do mercado de capitais, Perfeito. né? Porque ali você tem a máxima otimização de recursos, né? Você não tem intermediário, você pega dinheiro da mão das pessoas que têm poupança e coloca na mão do empreendedor, que é o cara que melhor sabe fazer aquilo que você vai fazer em termos de produzir, né? Geração de riqueza, né? De fazer produtos e serviços. Então, a partir dos anos 2000 ali, a gente teve a criação da CVM, a gente teve a regulamentação do mercado de capitais. CVM é o xerifão do mercado financeiro, né? Isso, isso, Perfeito, isso. perfeito. A gente teve a consolidação da, da nossa Bolsa de Valores, a gente teve ampliação desse mercado a acesso a diversos produtos, Verdade. né, de mercado que até então no Brasil não se tinha. Então a gente começou a ter uma amplificação desse mercado, esse processo ele foi intensificado principalmente na década passada, né? A gente começou a ter, de novo, alguns empreendedores, né, alguns vanguardistas aqui no Brasil que buscaram quebrar esse engessamento do mercado financeiro aqui no Brasil, porque o Verdade. Brasil sofreu um processo de consolidação, né, por causa que a gente vê um período ali de 20 anos de hiperinflação, que Uhum. você acaba matando, né, os players menores e você acaba, né, quem tem menos poder de competir acaba morrendo e quem é o mais forte sobrevive, então você só Sobrevive. vai concentrando, né? Então, no final do dia, quando a gente chegou ali nos anos 2000, quando a gente finalmente conseguiu resolver essa questão inflacionária do Brasil através da ancoragem monetária, né, que Perfeito. foi a criação de uma moeda estável, a gente matou o problema da inflação depois de 3 décadas sofrendo disso, né? Você terminou com um setor bancário extremamente concentrado, né, Sim. extremamente concentrado, né, na mão de 4, 5 grandes bancos ali, então, um verdadeiro oligopólio, então, que, por consequência tem muita baixa competitividade, né? Porque só tem você ali, ninguém Sim, com consegue certeza. peitar, né? Bater de frente. E isso acaba gerando ineficiência, né? Porque você não tem competição de livre mercado, você não é tirado da zona de conforto, né? Então você não busca melhorar, porque você já tem o que você queria, né? Perfeito. A partir dali, principalmente da década passada, e aí uma combinação de fatores ali, que foi a disseminação da internet, né, a amplificação da participação da internet na população, né, então você começa a ter uma velocidade, uma amplitude de troca de informações que antes você não conseguia ter, né, você consegue disseminar conhecimento, Verdade. né, você teve pessoas que começaram a querer quebrar esse setor muito concentrado, e aí você estimula a competição, né? Então, quando você estimula a competição, você começa a melhorar toda a Tudo. oferta, É, né, produtos e serviços. de produtos e serviços. Então, Sem você dúvida. começa a criar produtos mais eficientes, né? Que no final do dia é um dinheiro a menos que fica ali no meio do caminho, né? E chega na ponta final para financiar a atividade econômica, né? Então você melhora a produtividade, você melhora o custo de captação de recursos, né? Você expande
a diversidade, né, das formas de financiamento, da forma de capitalizar a economia para produzir esses bens e serviços, né? Então isso tem gerado um benefício muito inédito aqui no Brasil, né? A gente vê principalmente nos últimos anos, né, que a gente teve um impacto também considerável dos influenciadores digitais, né? Que começavam a trazer educação financeira, começava a puxar os investidores, né? As pessoas que têm poupança para outras formas de investimento, né? Então, eu lembro muito bem, quem é mais velho de mercado vai lembrar, que o ano não vou lembrar exatamente, mas que antigamente a Bolsa tinha um papel muito importante, fez uma propaganda com Pelé, chamou Pelé para ser o garoto propaganda. É verdade. O nosso rei Pelé. E a ideia era que o Pelé conseguisse, durante essa propaganda, aumentar a base de clientes na Bolsa de Valores para 1 milhão de CPFs. Verdade. Lembra disso? 1 milhão de CPFs. Hoje, depois de tanto tempo, a gente tem quando, eu não sei exatamente, acho que 4 milhões, 5 milhões, mas enfim, é 3% da população que investe. Hoje a gente tem 6 milhões. 6 milhões. Que é 3% da população. Ou seja, cresceu muito, né? Para chegar a 1 milhão, agora tem 100, mas mesmo assim, olha o espaço que a gente tem para percorrer a isso. Em 2018 era 800 mil. 800 mil. Então imagina, os Estados Unidos tem alguma coisa perto de 60%. Não, 50% da população americana tem alguma coisa em bolsa de valores. Né? Então hoje, esses influenciadores digitais, bons ou ruins, tanto faz, mas geram uma curiosidade, geram uma interação muito maior. Se alguém está aqui vendo esse podcast, provavelmente quer alguma resposta, quer entender um pouco mais para saber qual a oportunidade da década, que a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, mas gera curiosidade. E gerando curiosidade, vai conseguir aprender que investir num título público é melhor do que investir na poupança, que se expor a bons negócios no longo prazo pode gerar um retorno muito mais interessante. É melhor que o título público. É melhor que o título público no longo prazo, provavelmente, tende a ser, né? Exatamente, pelo motivo do prêmio de risco. Então as pessoas começam a entender um pouco mais sobre investimentos, começam a se posicionar muito mais, tirando dinheiro de outros lugares. Por exemplo, imóveis. Você pega imigrantes, hoje que a gente atende no dia a dia, filhos de imigrantes, com uma posição enorme em imóveis e começa a entender e fala, poxa, peraí, tem coisa que dá para fazer que é melhor. Sem dúvida. Quê? E aí começa a comprar investimentos, investir, e uma das formas de ter uma apreciação de capital é justamente inflar os ativos somente com a demanda, né? Além de outras coisas, como qualidade, enfim. E quanto mais pessoas estiverem investindo, por exemplo, em ações, por exemplo, em renda fixa, por exemplo, em outros ativos, mais o mercado tende a se apreciar, a se valorizar ao longo do tempo. Perfeito. Esse aprofundamento financeiro que você comentou, né, Rafa? Porque a gente só foi possível isso ser feito porque a gente finalmente entrou no plano real, que foi um plano econômico que resolveu o problema da hiperinflação. Verdade. Isso fez com que também as pessoas conseguissem entrar numa situação econômica que elas poderiam começar a pensar em investir. Isso no passado era inimaginável. O longo prazo era um dia, o ano passado. Exatamente. Você recebia o teu salário, você precisava gastar ele, porque senão ele perdia poder de compra. Então não existia investir, guardar dinheiro. Isso não era tão popularizado quanto ficou depois do plano real. Com uma moeda estável, as pessoas conseguiram começar a olhar para esse lado, que a gente tem gerações inteiras que não olhavam para isso antes. E aí, a partir do momento que você começa a olhar para esse lado do investimento, aí você percebe que, como às vezes tem amarras, né? E aí a gente precisava desse aprofundamento financeiro, porque as pessoas agora ansiavam por investimentos. Sim. E queriam ter alternativas, queriam ter boas alternativas e boas escolhas.